rapaziada do canal, tudo beleza? Bacana? Olha só, novo visual, estúdio. Espero que vocês possam aí curtir essa nova ideia aqui do nosso canal de produção de vídeos, enfim, de videoaulas, e que possam, de certo modo, contribuir aí de uma maneira mais ativa no seu processo de preparação, tá certo? Então, lá no finalzinho, depois que você assistir esse vídeo, vai lá nos comentários e diga o que você achou, o que você curtiu, se não curtiu esse novo visual e essa nova ideia aqui dos vídeos do nosso canalzinho, beleza? Então vamos que vamos na tela. Olha só. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as funções da educação de jovens e adultos. Então, dentre vários assuntos que nós podemos destacar em prova e na própria literatura, nos dispositivos legais, enfim, a respeito da modalidade EJA, nós temos as suas respectivas funções. Então, quais seriam essas funções, Leandro? Eu vou começar falando de uma questão aí que já foi cobrada em prova, que traz aí o seguinte enunciado: um adulto pode ser analfabeto porque marginalizado social e economicamente, mas se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte, se interessa em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros leem para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as escreva, se pede a alguém que leia para ele avisos ou indicações afixados em algum lugar, esse analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita e envolve-se em práticas sociais de leitura e de escrita. Então, nós temos aqui um texto que foi destacado de uma importante obra aqui, de Magda Soares, que foi o letramento, um tema em 3 gêneros. Então, a professora Magda Soares, que é uma das maiores referências brasileiras em estudos que fazem a correspondência entre letramento e alfabetização, e aqui no enunciado ela define que o indivíduo, por mais que ele seja analfabeto, né, que ele ainda não tenha passado por esse processo de codificação, de decodificação, enfim, da linguagem, do próprio alfabeto, enfim. Então, por mais que ele seja analfabeto, ele pode, de certo modo, estar envolvido em inúmeras práticas sociais aí de leitura e de escrita ao longo de todo o seu cotidiano, ao longo de toda a sua vida. Então, considerando o texto acima, o que dispõe as diretrizes nacionais curriculares para a educação de jovens e adultos, assinale a alternativa que apresenta as funções da educação de jovens e adultos. Então, tais funções, conforme o próprio texto já indica, essas funções nós podemos aí evidenciar nas diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. E aí você pode ficar na dúvida, né? Porque, bom, tem alguns termos aí que são muito parecidos. E aí, ó, letra A fala reparadora, equalizadora permanente, letra B, integradora, equalizadora e organizadora. Se você não tiver feito uma leitura básica do referido documento, tu vai se enrolar, não vai? Então, olha só, antes da gente dar a resposta aqui dessa questão, eu vou trazer a teoria. A gente vai elencar quais são as 3 funções destacadas nas diretrizes curriculares nacionais e aí também, na medida que eu for identificando cada uma das funções, a gente vai dando aí a definição básica correspondente, beleza? Então, vamos que vamos na tela, uma vaga sua. Aqui, ó. Aí temos a primeira função, que consiste na função denominada de reparadora. O que essa função reparadora indica, Leandro? Ela não se refere apenas à entrada dos jovens e adultos no âmbito dos direitos civis, pela restauração de um direito a eles negado, o direito a uma escola de qualidade. Infelizmente, ao longo da história brasileira, nós evidenciamos durante séculos uma educação de base elitista, em que grande parte da população brasileira não tinha o direito, digamos assim, de ter acesso à escolarização. E isso, felizmente, ao longo dos últimos anos, tem sido rompido, tem sido reparado, né? Então, também é o reconhecimento da igualdade ontológica. Então, além do âmbito dos direitos civis,
nós temos o reconhecimento da igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano de ter acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. E aí você vai se perguntar, o que é essa tal de igualdade ontológica? É um termo muito debatido por teóricos como Dermeval Saviani. O Saviani, que é um dos caras aí que mais discutem essa relação entre educação e trabalho aqui no Brasil, tá certo? Então, a igualdade ontológica, ela pressupõe uma ideia de igualdade natural entre os seres humanos. Perfeito? Então, ela pressupõe isso daí, ó. Uma ideia de igualdade natural entre os seres humanos. Então, ou seja, desde o nascimento, independente de você ter nascido num berço rico, num berço pobre, enfim, independente, nós temos o quê? Uma igualdade de direitos. A partir do momento que nós nos constituímos cidadãos nascidos neste país, os direitos eles são o quê? Iguais para todo e qualquer indivíduo, beleza? Então, a igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Observando sempre que a educação, conforme dispõe a própria Constituição e a própria Lei de Diretrizes e Bases, diz o quê? A educação, corta aqui para mim, corta para mim. Aí, corta aqui, beleza. A educação enquanto direito de todos, dever do Estado e da família, beleza? Uma vaga é sua na tela. Aí aqui, ó, a segunda função que nós podemos e devemos destacar diz respeito à função equalizadora. A equalizadora que está relacionada à igualdade de oportunidades, que possibilite oferecer aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social e em outros espaços. A LDB que fala aqui das práticas sociais, né? A educação escolar vinculada ao mundo do trabalho e às práticas sociais. A equidade é a forma pela qual os bens sociais são distribuídos, tendo em vista maior igualdade dentro de situações específicas. Então, o termo equidade diz respeito aí a maior e melhor distribuição de bens sociais. De bens, portanto, a todo e qualquer indivíduo partícipe da nossa sociedade brasileira. Beleza. E a terceira e última função é a função qualificadora, que também pode ser denominada de quê? De função permanente. Então, pode aparecer esses dois termos aqui na tua prova, tá? A função qualificadora ou função permanente. E o que diz respeito à função qualificadora ou permanente? Refere-se à educação continuada, à educação permanente, com base no caráter incompleto do ser humano. Estamos em constante formação, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Por quê? Porque a educação se manifesta em diferentes ambientes educativos. Pode ser na escola, pode ser em casa, pode ser no trabalho, na igreja, enfim. Mais que uma função, é o próprio sentido da educação de jovens e adultos. Então, o sentido qualificador, permanente, o aprender a aprender, a formação contínua. Então, vistas as funções aí da educação de jovens e adultos, voltando aqui, aí é o seguinte, vamos voltar na questão, né? Não é para finalizar o vídeo ainda não. Aí, beleza. Agora, voltando aqui na questão, moçada. Assinale a alternativa que apresenta as funções da educação de jovens e adultos. A reparadora é uma função que nós pontuamos? Sim, a reparadora está aqui. Beleza. A equalizadora é uma função? É uma função. Equalizadora. E a permanente? A permanente também é uma função que nós especificamos. Então, reparadora, equalizadora
permanente, perfeito. Letra B, integradora? Não. Equalizadora, sim. Organizadora, não. Letra C, reparador, ok. Permanente, ok. Integrativa, não. Letra D, permanente, ok. Reparadora, ok. Organizadora, não. Letra E, exclusiva, não. Permanente, sim. Equalizadora, sim. Então, a única alternativa que nos dá aí as 3 funções corretamente, segundo as DCN de EJA, é a letra A, reparadora, equalizadora e permanente. Beleza? Então é isso, moçada. Dica de hoje, funções de EJA. Desejo a você aí todo sucesso no seu processo de preparação. Tamo junto e não deixe de, se você curtiu, espero que você tenha curtido aí, dá um likezinho aí no nosso vídeo. Não deixe de ativar o sininho também para que você venha receber aí as notificações do YouTube. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Bacana? Vamos que vamos, grande abraço, uma vaga é sua. Até mais!